paz de Cristo a todos, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, seu canal Comum de Betel, a porta do céu. Desculpe porque eu estou tossindo muito, irmãos, mas temos responsabilidade e compromisso com a palavra de Deus, não podemos deixar de fazer a live e continuar falando da palavra de Deus, porque nós sabemos que Cristo está para voltar. Então, temos que assumir a nossa responsabilidade, porque responsabilidade hoje no reino de Deus são poucos que estão tendo, né? Eles estão cumprindo uma obrigação ali para... A maioria está cumprindo uma obrigação para fazer as suas próprias vontades. Mas Deus nos chamou para que nós fôssemos fiéis, sinceros e tementes a Ele na sua palavra. Deixa eu ler um versículo aqui que está em João, capítulo de número 8, e no versículo de número 31, disse Jesus aos judeus que criam nele: se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o segredo para que a gente venha conhecer o reino de Deus é permanecer no ensino que Ele nos deu. E não tem outra fonte de ensino senão a sua palavra. A palavra de Deus, ela não muda. Ela não pode mudar. Desculpa. Ela tem trechos e interpretação que confunde a cabeça das pessoas e que as pessoas, às vezes, por não buscar o entendimento, acaba falando o que quer, o que acha, o que pensa, o que imagina, o que eles dizem que é a sua fé quem fala, que temos que respeitar a fé de cada um. Isso é verdade, temos que respeitar a fé de cada um, principalmente no que diz respeito à religiosidade, mas no que diz respeito à verdade, nós não podemos confundir. O reino de Deus é apoderado pela força, não é pela malícia, não é pelas vaidades, não é pelos interesses pessoais. O reino de Deus é pela força, pela renúncia. Então tem gente aí dizendo que está pagando preço, que está sofrendo por causa do reino, e as suas abominações tomando conta da humanidade dentro da igreja. Então, por que isso? Porque as pessoas não apegam-se à verdade, a Cristo. Eles fogem e eles preferem muito mais aquele que está falando mentira, porque ele é grande, porque ele é conhecido no Brasil inteiro, no mundo inteiro, nas redes sociais todas. Ele é conhecido, então as pessoas preferem ficar do lado dele. Só que tem um detalhe que você precisa saber. Toda vez que ele erra e você está lá, você vai pagar pelo erro dele. Você está comprometendo a sua salvação. Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Por conta disso que nós não vemos acerto. Nós não vemos acerto na sociedade, no mundo político, no mundo religioso, de uma forma geral. Porque eu não sei o que esses pastores e o que esses bispos e apóstolos e missionários precisam fazer de errado, de escândalo, o que eles precisam mais fazer para que as pessoas possam despertar e sair do meio deles. Porque já esgotou a cota de tanto erro, de tantas mentiras, e aí eles inventam as desculpas. Mas o povo está lá para suprir as mentiras deles. Tenha certeza
que a condenação e o preço que eles vão pagar, você vai pagar junto, porque você apoiou. O que eles precisam fazer para você deixar essa igreja? O que o bispo precisa fazer de mais errado? O que o missionário precisa fazer de mais errado? O que o apóstolo precisa fazer de mais errado? O que o padre tem que fazer de mais errado para você deixar eles? Para você sair dessa igreja e procurar a verdade em Cristo Jesus. O que eles precisam fazer? Que me parece que não precisa mais, né? Mas é bom você ter essa certeza, que eu vou dizer para você, biblicamente falando. Esses tais não pertencem ao reino de Deus. Essa igreja que aí está, denunciada por tudo, esse tipo de igreja que está sendo denunciada por tudo, hoje é quase todas as igrejas. Esses tais não pertencem ao reino de Deus. Então o Brasil vai dizer, olha aí o bispo, olha aí o missionário, olha aí o apóstolo, o que fizeram, olha o pastor, olha o que eles fizeram. Esse tipo de gente não pertence ao reino de Deus. Eu estou aqui no Evangelho, pregando o Evangelho, para defender a honra do Evangelho, a honra de Cristo, a honra da salvação, da justiça e da verdade. O povo que apoia, que fica no meio desse tipo de gente, são tão pecadores quanto eles são. Tanto quanto eles vão ser condenados, eles também vão juntos. Porque na hora de ver essas coisas que afetam a igreja, a moral no Evangelho era para sair todos fora e deixá-los. Mas o povo continua apoiando a mentira, apoiando o engano, e por isso eles vão crescendo na mentira e engano e nunca vai consertar. E o que faz é aumentar seus patrimônios, né? Porque as pessoas vendo essas coisas, eles arrumam um meio ali de resolver a sua vida e ninguém vai para a cadeia, porque quem tem dinheiro não vai em cadeia, né? Cadeia só vai pobre. Mas essa gente política, essa gente aí que tem dinheiro, esses camaradas não vão em cadeia nunca, né? Cadeia vai sou eu que não tenho dinheiro, se fizer alguma coisa de errada, dependendo do que eu fizer, eu estou preso. Então essa aqui é a grande realidade. Então, e o povo apoia esse tipo de coisa. Você é uma blasfêmia contra Deus, meu irmão. Que apoia um missionário desse tipo, que apoia um bispo desse tipo, que apoia um pastor dessa forma, que apoia um padre desse, que apoia um apóstolo desse, você é mercenário como ele. Você vai acabar indo para cadeias eternas, lago que arde com fogo e enxofre. Por isso, João disse em Apocalipse, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Então a igreja está aí. Mas essas igrejas não pertencem ao reino de Deus. E o que pertence ao reino de Deus? Justiça e a verdade. Por falar justiça e verdade, nós vamos abrir a palavra de Deus aqui em 2 Reis, para vermos a verdade. Temos falado sobre a volta de Cristo, a sua última volta. A primeira e a última vinda dele, que não será secreta, que não será escondida, que não será pegando alguém aqui e ali, saindo às escondidas, com essa doutrina dos sensacionalistas que está por aí. 2 etapas, isso nunca existiu na Bíblia. Deus é perfeito, correto, reto, justo. Deus é assim. Deus não tem meio termo com ele. Isso não existe, queridos. Então, aqui em 2 Reis, capítulo de número 13, nós vamos esclarecer tudo sobre a verdade e as mentiras e as falsas declarações e as falsas revelações que está dentro da Bíblia. Cristo tem, na sua volta, muitas revelações. Uma delas, voltar para buscar a sua igreja, é a principal, mas a ressurreição dos mortos. Esse é o principal sentido da sua volta. Ele voltará para ressuscitar os mortos, para levar o seu povo, e para isso os que morreram com ele precisam ser ressuscitados. Então nós vemos já, desculpe-me, lá em Mateus 27, 52, daquela falsa ressurreição, que não existiu. E aqui nós vamos ver uma outra ressurreição, que os apóstolos, ou que os pregadores
coloca como sendo uma ressurreição, mas que não tem nenhum sentido bíblico para que essa ressurreição tenha acontecido. Segundo Reis, capítulo de número 13, versículo de número 20, diz assim: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Enquanto alguns enterravam um homem, de súbito, viram um bando de invasores e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Esses dois versículos é neutro dentro da Bíblia. Eles não têm referências nenhuma na Bíblia. Só fala isso aqui e mais nenhum lugar dá referência sobre eles. Sobre essa ressurreição deste homem com os ossos de Eliseu. Algumas pessoas atribuem esse milagre como sendo aquilo que o Eliseu pediu para Elias, porção dobrada do seu espírito. E alguns dizem que Eliseu fez esse milagre porque o Elias não fez milagre desse tipo. E o Eliseu, ele fez mais milagres do que Elias. Isso é fato. Ele chegou a realizar alguns milagres em números, quantidades. Ele fez mais do que Elias. Agora, queridos, milagres com a intervenção divina no Espírito, até aqui, através de Eliseu, através do Elias, só tem mesmo o Filho de Deus e aqueles milagres que estavam no Egito. Depois disso, nós vemos alguns milagres feitos pelos apóstolos, que a gente podia perceber que era a mão divina, o poder divino, que foi a sombra do Pedro curando, os lenços de Paulo sendo levado e fazendo milagres. Agora, envolvendo tudo isso, eu posso dizer que os milagres de Elias foram infinitamente, espiritualmente, divinamente, todo superior a do Eliseu. Desculpa. O Eliseu ordenou ao rei que fosse tomar banho no mar do Jordão, mergulhasse 7 vezes, ele foi. Hoje, os apóstolos dizem que eles pegam um copo com água ungida, a pessoa toma e é curada. A diferença. Já o Elias invocou a Deus, caiu fogo do céu perante toda a nação de Israel. Lembram-se, 18 de Reis, do livro de Reis, capítulo 18, Elias e os profetas de Baal. Perante Acabe, o que aconteceu? Olha que milagre, olha a diferença do milagre. Outro milagre que o Elias fez, ele fugiu da prostituta Jezabel, com medo dos seus profetas, para se proteger, foi uma direção divina, e ele via corvos trazer alimento para ele. É extremamente maior do que qualquer coisa. O Elias estendeu as mãos aos céus e ordenou a terra que as nuvens que não desse chuva. Então, os milagres de Eliseu foram mais do que os de Elias? Foi. Mas a dimensão do Espírito na vida do Elias dá para se notar. Ele recebeu a porção dobrada no que diz respeito a fazer milagre.
Por isso as pessoas atribuem essa ressurreição como sendo um milagre a mais. Elias ressuscitou morto? Sim. O Eliseu também ressuscitou um garoto, um rapaz. Isso verdade, isso justo, isso verdadeiro. Mas a diferença maior é que o Elias não adoeceu para ser levado ao céu. Não viu a morte. Eliseu ficou muito tempo doente para depois morrer. E está sepultado até hoje. Cristo voltará e assim ele subirá juntamente conosco. Portanto, querido, não tem como misturar, tá? Não tem jeito. A ressurreição aqui não se explica por esse motivo. Não tem como explicar. A primeira coisa que aqui nós podemos identificar dessa falsa ressurreição que não existiu, isso aqui não existiu, isso aqui é uma alegoria, é interpretação errada. E eu estou provando para você, Mateus capítulo 27, 52, que é tudo interpretação errada, não existiram. Então aqui, ele está dizendo, Eliseu morre. E Eliseu desceu à sepultura, ficou ali na sepultura até que os seus ossos vieram a ser livres da carne, da matéria, dos nervos, só os ossos ali. Como de todo ser humano será assim. O que acontece? Segundo o que diz o texto aqui, era uma guerra. Olha, ele está dizendo que ele estava enterrando um homem, olha. Morreu Eliseu e foi sepultado. As tropas moabitas invadiram a terra e entrando na entrada do ano. Enquanto alguns enterravam um homem de Sup, viram um bando de invasores e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Então ele estava enterrando um rapaz, um cadáver, um homem que estava morto. Segundo eles, de repente vinha uma tropa de invasores. Acho que eles não querendo, talvez, que os invasores vissem aquela pessoa morta ali, ou viesse causar algum problema para eles. Está dizendo que eles pegaram esse homem e jogaram na sepultura de Eliseu. Agora, então uma pensada comigo aqui. A sepultura de Eliseu era aberta? Não tinha uma pedra lá na boca do sepulcro para cobrir? Ou alguém abriu a sepultura de Eliseu de propósito e jogou o rapaz dentro? Como funciona isso? Tem explicação, queridos. Hoje você vai nos túmulos aí para você descobrir a sepultura de quem é. Está lá o nome, está lá aquelas coroas que eles fazem em cima, né? Aquelas bancadas ou aquelas placas que eles colocam em cima da sepultura e o nome da pessoa e tal. Naquele tempo lá, a sepultura era lavrada na rocha e eles colocavam o defunto ali, o morto ficava lá dentro, colocava pedra, lacrava tudo. A sepultura de Eliseu estava aberta por quê e para quê? Para que se jogasse na sepultura de Eliseu esse morto, esse defunto. Disse que o morto tocou nos ossos. Então, se ele jogou o rapaz lá, o defunto lá, teve que abrir a sepultura. Alguém disse que se jogou o defunto só na porta e a virtude veio. Não explica, já é uma mentira. Por quê? Já é uma farsa, já não é verdade. Por quê? Porque se tocou na porta, foi na porta que tocou, não foi nos ossos. Percebe? E você pode dizer, mas a mulher que estava clamando pela sua filha, tocou no fluxo, ou melhor, tocou no meio da multidão, nas vestes de Jesus, e ficou curada. Mas é bom você saber que Jesus estava vivo ali do lado dela.
Tá certo? Olha a diferença. Jesus estava ali vivo do lado dela. Dá uma olhada comigo, por favor, no capítulo de número 7 de Jó. Jó capítulo 7. Dá uma olhada aí para você ver. Ele diz assim, ó, 6. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os olhos dos que agora me veem não me verão, mas tu me procurarás, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar, jamais o conhecerá. O camarada foi jogado na sepultura. Percebe? E a sepultura de quem? Dele? Não, do Eliseu. Jogado na sepultura. Queridos, não tem explicação para um texto confuso e errôneo e atrapalhado como esse. Não existe. Não existe. É uma ressurreição que não existiu. Por que não existiu? Erro de interpretação. Manda buscar os originais e olhar para ver se está certo. Não existe essa ressurreição. Então, o que acontece? Jó está dizendo, quem desce à sepultura não volta. Agora eu vou ler um versículo para você e você vai ver que por esse versículo é impossível essa ressurreição ter acontecido. E se ela aconteceu, nós estamos com livros que é uma farsa. Nós estamos usando uma Bíblia, fazendo da Bíblia um livro de justiça, de verdade, mas é tudo uma mentira. Não há verdade nela. Se essa ressurreição existiu, do jeito que ela está colocada aqui em Reis, a Bíblia é uma mentira, é uma farsa. Abram comigo aí no livro de Eclesiastes, profeta Salomão. Olha para você ver isso aqui, que você vai ver que essa ressurreição é impossível de ter acontecido. Eclesiastes, no capítulo de número 9, e no versículo de número 9 ele diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vida, da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo que tiveres a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É uma tremenda de uma obra a ressurreição de um morto, né, queridos? É um tremendo de um milagre a ressurreição de um morto. Mas Salomão está afirmando aqui, a palavra de Deus está afirmando que na sepultura isso não existe. Como esse homem pode ter tocado na sepultura os ossos de Eliseu e ter ressuscitado? Queridos, os ossos de Eliseu deveriam ter unção quando ele estava vivo. Mas quando ele estava sepultado, que eles estavam lá no pó da terra, eles eram apenas ossos. Percebe? Deus protege o espírito, o homem. O Eliseu está protegido e guardado lá no pó da terra, dormindo, esperando Cristo voltar para subir com ele. Com certeza. Mas os seus ossos, fazendo isso,
no pó da terra, aonde não há ciência, onde não há trabalho, não há sabedoria. Isso aqui é um trabalho. Essa ressurreição você pode entender que é um trabalho missionário tremendo, grandioso. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Não trabalha com os mortos. Não tem como ressuscitar alguém através dos ossos de Eliseu. Nunca, jamais. Não que não havia, se Deus quisesse que havia. Poderia acontecer. Mas para isso é preciso ter a colocação perfeita. Para que a sepultura de Eliseu estava aberta? Quem abriu a sepultura de Eliseu? E com que intenção? E para quê? E jogou o rapaz lá. Irmãos, é tanta coisa, é uma coisa tão sem nexo, sem verdade, que você não dá nem para ler. Esse versículo aqui é um absurdo. E aí vem essa afirmação aqui, ó. Jesus dizendo através de Salomão: quem desce a sepultura, Jó diz, não torna a subir. Ou seja, desceu, está no pó dormindo, não faz mais nada. Nada. E Salomão confirma: na sepultura não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem trabalho, não tem ciência. Olha o versículo aí, ó, é o de número 10. Tudo que te vier na mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, pois na sepultura, para onde vai, não há obra. Não tem trabalho, queridos. Ressuscitar morto é trabalhos. Querem ver? Jesus mandando seus discípulos trabalharem. Capítulo de número deixa-me achar aqui, Evangelho de São Mateus. Vamos primeiro em Marcos aqui, Marcos capítulo de número 16. Marcos 16. Vamos ver aqui. Jesus diz assim, o de número 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto já ressuscitado. E ele disse no versículo 15, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beber de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Isso é obra, queridos, para quem está vivo. Lá em Reis, lá em Eclesiastes está dizendo, estava morto o rapaz. Não tinha como haver milagre ali. Aí no capítulo de número 28 de Mateus. Dá uma olhada. Desculpe-me. Mateus 28. Jesus diz assim, o versículo de número 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo,
É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de mim. Ide a todos os povos, fazei discípulos de mim, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Não tem a mínima condição de uma obra dessa com um morto. É muito pesada, é muito séria, é muito grande para ser feita dentro de uma sepultura. Como diz Jó, quem desce não sai. Não tem jeito. Deus não trabalha com mortos. Deus trabalha com vivos. Eliseu morto, guardado por Cristo, dorme em Cristo para quando o Cristo voltar, ele o levar para si. Mas fazer esse tipo de milagre, nunca, queridos, nunca. Deixa eu fazer mais aqui uma leitura. Abram comigo aí também, no capítulo de número 10, do Evangelho de São Mateus. Jesus diz aqui: chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes, isso aqui foi falado, foi feito antes da sua crucificação. Os versículos antes que eu li, Jesus já tinha sido glorificado, já tinha sido morto. Por isso estava falando de 11 discípulos. Mas aqui ele elege os 12, e Judas estava junto. Ele diz assim: chamando-se a si os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidades. Ora, são esses os nomes dos 12 apóstolos. E Jesus fala aqui dos 12 apóstolos. Ele diz aqui, versículo 5, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não irei pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade samaritana, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ele está dizendo: de graça recebesse e de graça dai. Expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Essa foi a ordem para os 12 apóstolos. E os 12 apóstolos estavam onde? Na sepultura? Os seus ossos estavam ali para fazer isso? Estavam ali para fazer isso? Não, queridos, não, nada disso. Portanto, aqui fica nesse vídeo a prova de mais uma interpretação errada, de mais um erro gravíssimo dentro da ressurreição dos mortos e da volta de Cristo. Bem como principal, essa volta às escondidas em 2 etapas, que é inventada por padres e por pregadores e que a Bíblia nunca teve relação com isso. Então esse ensinamento que eles ensinam e esses vídeos que eles têm, essas minisséries dos deixados para trás, que o avião desgovernou, achou a roupa da pessoa do que foi arrebatado e morreram os demais, essa coisa, esse alvoroço todo. Tudo isso são coisas que é do homem e não de Cristo, e que vocês abraçam isso, meus irmãos. Serão condenados com eles. É melhor despertar e ver Cristo sim ou não, Cristo justiça e Cristo verdade. Tudo que passa disso, a procedência é maligna. Ele disse: eu voltarei, e todo olho verá, como diz o Apocalipse a Deus, que os traspassaram
Despertarão e verão o Filho do Homem com poder e grande glória, e dormirão na superfície ou no pó da terra por mais 1 milênio, até que Cristo volta definitivamente com a nova Jerusalém e com milhares e milhares dos seus santos para o novo céu e a nova terra que aqui estará feito por Ele mesmo. E os demais preparados para ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Meu irmão, tu não sabe o que é isso. Se tu está pensando que isso não vai acontecer, tu está muito enganado. Os pastores erram, os bispos erram, fazem o que quer e dizem: estão nos perseguindo, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. E o irmão diz: ora para eles, vamos orar para eles. Orar para quem? Para essa gente? Para quê? Que oração que Deus vai ouvir quando você ora para alguém no escândalo desse? Nem nos escândalos desses que estão aí. Nenhuma, Deus não vai ouvir. Por quê? Deus não aprova nada? Claro que não, o problema é esse. Lá em Mateus 25 ele diz: naquele dia vem um monte, expulsei demônio, fiz isso e aquilo. Jesus: não conheço vocês. Vocês praticaram a iniquidade. Vocês roubaram os pobres. Quando ele fala lá daqueles que socorreram ele, que os justos vinham e perguntavam para ele: Senhor, quando é que nós estivemos com fome, te damos de beber, com sede, com fome, damos de comer, sede de beber? Quando foi que nós tivemos? Jesus disse: quando eu fizesse a um desses meus pequeninos, a mim eu fizesse. Agora vocês que dizem que é isso e aquilo, tira de um pobre, de um aposentado, que ganha R$1.500, que toma remédio. Vocês em todas as áreas políticas, querido, essa gente, o que eles mereciam era a pena de morte. Esses crimes mereceram isso. No entanto, quem vai morrer de fome é o pobre trabalhador, é o pobre que trabalhou e o aposentado que está ali, ele que vai morrer. E eles vão ficar por aí. Você diz: ora para que Deus perdoa quem? Esse tipo de gente já perdeu a salvação faz tempo, queridos. Não tem mais jeito. Eles não vão querer chegar nas frentes das câmeras, das redes sociais, em todo lugar e dizer para o mundo: quero pedir perdão a eles porque eu fiz esse no banco, naquele, em todo lugar, e tirei de vocês. Eles não vão fazer isso. O político vai fazer isso, o apóstolo vai fazer isso, o bispo vai fazer isso, o missionário vai fazer isso. Eles não vão, portanto, não tem jeito. Jesus disse que se você chegar na igreja e tiver em queixa com seu irmão com alguma questão, deixa a tua oferta. Numa oferta, vai lá, pede perdão para o teu irmão, senão tu não encontra o reino de Deus. Você acha que eles vão querer pedir um perdão assim para entrar no céu? Queridos, não tem jeito. Perca seu tempo não, meu irmão. Vem para Cristo, sai dessas mentiras, dessas falsidades. Cristo volta às escondidas, leva um pouco. Sai disso, foge disso. Cristo é único, soberano, e quando vier, não tem quem se esconda dele. Não tem jeito. Vem para Cristo. Então, essas duas ressurreições não existiram. Mateus 27, 52. E os ossos de Eliseu ressuscitando. Não que Eliseu não tinha virtude, tinha, mas os ossos dele na sepultura jamais ressuscitaria alguém, porque Cristo não se deixa escarnecer e a sua palavra não volta atrás. Vocês podem dar jeitinho para tudo, é por conta disso, que é daquilo, porque isso acontece assim, pode falar o que quiser. Nós veremos isso no dia em que Cristo trazer a apuração total dos que pregaram o evangelho com justiça e os que pregaram pelos seus interesses e não quiseram se corrigir. Nós veremos isso. Essa ressurreição não existiu. Amém, queridos? Próximo vídeo. Você vai ver sobre a ressurreição de Moisés. Está Moisés no céu mesmo? Aquela visão do Monte Tabor que Jesus aparece ali aos seus apóstolos. Que Elias e Moisés aparecem ali junto com Jesus quando ele se transfigura. É uma visão real? É uma miragem ou é uma coisa abstrata, como alguns pregam? Você vai ver sobre tudo isso. O que Jó diz, ou melhor, o que Judas diz? Cristo brigou com Satanás por causa de Moisés? Do corpo de Moisés? Sim ou não? Nós veremos isso
no próximo vídeo. Ora comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, por Tua graça, por Tuas muitas misericórdias. Obrigado pela obra do Teu Espírito. Estamos aqui para esclarecer a verdade. O Senhor está no centro de todas as coisas como único. E não tem a direita, não tem a esquerda, não tem do lado, não tem por baixo, não tem por cima. Ninguém. O Senhor está ali no centro, como sendo tudo para todos e acima de todos, com justiça e com verdade. Por isso eu estou esclarecendo. Como assim me desse ordem, assim estou fazendo. São erros que não competem com a Tua palavra, que não faz parte da Tua palavra e que o Senhor jamais ordenou que falasse, que não existiu. Portanto, Jesus, dá-me graça e sabedoria para ensinar a Tua palavra. Abençoa o Teu povo, abençoa esta nação e sara a nossa terra. Tem misericórdia dos irmãos que estão confusos dentro das igrejas. Tira de lá, Pai. Traz para te servir. Tem misericórdia da nossa juventude, incertos e sem direção e errôneos na terra. Não tem mais base, não tem um alicerce, não tem mais vida, não tem um fluxo de vida para seguir do jeito que as coisas andam, Pai. Mas te peço que orienta-nos, que a grandeza do Teu Espírito Santo possa mover-se a nossa nação, para que nós possamos ver gentes do nada se tornar grande instrumento em Tuas mãos para te servir. Abençoa cada um, a minha família, abençoa os que estão enfermos nos presídios, nos leitos de dor, as pessoas velhas, aposentados, que tanto é martirizado e lesado nessa terra, Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia desses irmãos que estão nessas igrejas, que são sugados pelos seus líderes. Abra os olhos deles, Pai. Desperta eles e tira eles desses enganos, para que venha te servir em espírito e verdade. Graças te dou por tudo. O Deus bendito eternamente, em nome de Jesus Cristo, Redentor, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.